Olá, eu sou o Alessanderson e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do PPGC, onde a gente vai começar um episódio piloto de conversas com professores, alunos e pessoas do mercado sobre o R e um pouco de estatística. Meu nome é Alessanderson, estou aqui na presença do Fábio e a Sara, que também fazem parte da edição dos vídeos e de criar conteúdo para o canal do PPGC. E nesse episódio piloto, nós convidamos o professor doutor Pedro Alberto Barbeta para participar dessa nossa primeira conversa. É isso mesmo, Jacó. Então, o professor Barbeta, ele é bacharel em estatística na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, ele é mestre em matemática pelo INPA e também é doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ele é professor na UFSC desde 1982, ele é professor efetivo do mestrado profissional de métodos de gestão em avaliação e colaborador no programa de pós-graduação em contabilidade aqui na UFSC. Então, o professor Barbeta, ele participa da Comissão de Estatística e Psicometria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O professor Barbeta também, ele é autor de 2 livros de estatística. O primeiro é esse aqui, o Estatística Aplicada às Ciências Sociais, e o professor Barbeta também é autor do livro Estatísticas para Cursos de Engenharia e Informática. Primeiramente, então, agradecer ao professor Barbeta pela disponibilidade de participar dessa conversa. E a nossa primeira pergunta seria, assim, a partir da sua trajetória, obviamente que os métodos de ensino, eles foram aprimorados, algumas situações que ocorriam na década de 80, 90, hoje não ocorrem mais, ensina-se estatística por outros meios que anteriormente não eram possíveis. Se possível, assim, comentar assim, um pouco dessa trajetória, um pouco de como se ensinava estatística naquela época e como se ensina nesse momento, e agradecer novamente a sua disponibilidade de conversar conosco. Opa, muito obrigado aí pelo convite e boa noite, Alessanderson, Fábio, Sara e demais colegas. Bom, como você falou, né, desde 82, os cabelos já um pouco branco e tal, ou muito. Bem, realmente mudou bastante o paradigma, né? Quando a gente, não só a questão da estatística em si, dos instrumentos que se tinha, mas também do próprio UFSC. Quando eu entrei aqui, assim, por acho que 2 décadas, quase 2 décadas, eu era basicamente um professor aulista. Não é nada que eu gosto de dar aula, eu acho bem nobre isso. Mas a UFSC não tinha muito pesquisa. A gente, às vezes, algum pesquisador vinha procurar a gente procurava atender na medida do possível. Agora, em termos computacionais, o computador era um prédio, né? Hoje é o CETIC, antes era NPD, né? E alunos de engenharia, por exemplo, perfuravam um cartão para passar lá no computador, né? E a gente, em aula, fazia muito pouco, às vezes mostrava alguma saída do computador, só para os alunos terem noção, mas era conta mesmo. Até porque também estatística mexe com os dados, e naquela época não se tinha conjuntos de dados tão grande igual tem hoje. Com o tempo foi mudando esse processo, nós, principalmente na pós-graduação, tentávamos usar algum software e tal, mas aqui, falando baixinho, em geral, era software pirata, porque a universidade não tinha esses softwares. Mas o pós-graduando precisava, muitas vezes, daquilo para fazer a dissertação, né? Felizmente, com o tempo, a gente passou a usar o R. Pelo menos há 10 anos, muitas pessoas já usavam, né? Eu demorei um pouquinho, mas eu até olhei um material meu de 92 aí, feito pelo R. Então, e usei basicamente em 2 vertentes. Uma era de trabalhos
de extensão da UFSC, que a gente fazia extensão especialmente para o INEP e para uma fundação que faz também avaliação educacional de larga escala. E tinha um problema que o software que tinha não estava mais tão legal. E aí a gente viu que o R tinha lançado um pacote sobre isso e estava bem interessante, tinha coisas que os outros não tinham. E aí a gente começou a trabalhar nesse pacote de teoria da resposta ao item, e aí comecei a gostar do R e introduzir isso também para os alunos. Para os alunos, eu uso muito um pacote R Commander, que é uma maneira de apresentar o R. Na minha época, falava por menus. Agora o pessoal, principalmente da computação, eles falam janelado, né, que você vai clicando e vai fazendo. E esse pacote junta dezenas de outros pacotes para fazer a estatística básica que a gente trabalha. Básica, mas já com determinado avanço. Nos programas de pós-graduação, quase tudo daria para fazer nesse pacote. E com isso a gente vai aperfeiçoando. E hoje, eu acho que a gente tem uma certa resistência ao mudar, né? Porque a gente tem de ensinar do jeito que aprende. Eu aprendi fazendo muita conta, embora costumo errar em conta também. Mas a gente vai se adaptando conforme a situação, e hoje eu vejo que é fundamental, seja na graduação, na pós-graduação, o R, talvez para coisas simples, mostrar pelo Excel, que dá para ver como é que está sendo feitas as contas, e não precisamos mais de software pirata. O R satisfaz na estatística totalmente. Obrigado. Bom, legal, professor Barbeta, muito obrigada. E eu queria saber do senhor, como que foi essa transição dos outros softwares estatísticos até você começar a utilizar efetivamente o R? Sim. Toda mudança a gente apanha um pouco, né? Atividade de professor, dificilmente a gente vai ter um curso que vai ensinar a gente a fazer aquilo. A gente vai ter que ir aprendendo e depois passar para os alunos, né? E nem sempre a gente aprende da melhor maneira e nem sempre a gente passa da melhor maneira. Então, no início, houve uma certa dificuldade, sem dúvida. Até comentava, olha, os softwares comerciais, eles são mais práticos, mas o R é livre, né? E com o tempo a gente vai se familiarizando, tal, hoje não assusta mais. Inclusive, posso estar enganado aí, mas eu tenho os colegas aí uns que estão sendo, outros que foram meus alunos ali no PPGC, aparentemente a turma tem gostado do trabalho com o R. E uma questão, além dessa vantagem do R ser um software livre, quais outras vantagens o professor enxerga na utilização do R? Bastante. Vamos dizer o seguinte, para análise estatística usual, aquilo que eu aprendi na graduação, por exemplo, que os alunos aprendem na graduação, o R faz tudo, não tem problema. Mesmo na graduação em estatística. Agora, além disso, os milhares de pacotes que tem, aparecem novidades no R que ainda não chegaram nos comerciais. É claro que quando você pega um pacote muito novo, né, uma teoria, uma metodologia muito nova, aí é por conta e risco de quem está usando, né? Mas eu tive um problema que ficou assim na mente, inclusive foi colegas que comentaram e eu fiz mais a parte operacional. Não tinha nos pacotes, nós não vimos os pacotes comerciais, mas achamos no R. E, inclusive, saiu um trabalho, foi publicado, foi elogiado,
um periódico de alto nível. Uma pergunta, professor. O professor sempre utilizou o R com o R Commander? Ou no início o professor utilizou sem o R Commander, aí viu alguma dificuldade na utilização do R, assim, padrão, no caso, e aí o professor descobriu o R Commander e preferiu utilizar porque ele é mais amigável para mexer? Não, eu tinha já assistido várias palestras, né, pessoa mostrando o uso do R, mas eu me animei quando me falaram que tinha um sistema que parecia os pacotes comerciais, né, porque eu já estava acostumado, assim. Inclusive, hoje, tem o RStudio, que é muito poderoso, né, mas eu acabo, muitas vezes, preferindo, mesmo que eu tenha que programar, eu ainda prefiro, às vezes, fazer no editor do R Commander, porque com a idade a gente vai esquecendo, né? Tem que importar o arquivo do Excel, tem que gravar não sei o quê, tem que... E aí você não vai lembrar os comandos, tal. Então, agora, só que eu hoje uso de forma diferente, pelo menos para os meus trabalhos, não para aula, mas para os meus trabalhos, até para aula também, mas mais para os meus trabalhos de extensão, de pesquisa. Eu, às vezes, vejo alguma coisa, como funciona no R Commander, e depois vou adaptando o script, a sintaxe do programa, para fazer do meu gosto. E como foi a aceitação dos alunos, do professor, assim, quando o professor começou a apresentar o R para eles? Geralmente eles estão acostumados com aqueles softwares comerciais, e às vezes tem aquela resistência de uma nova tecnologia, um novo software, né? Eu gostaria que o professor comentasse um pouco da aceitação dos alunos pelo R, fazendo um favor. Eu lembro que eu acho que eu comecei a trabalhar com R numa disciplina de planejamento de experimentos, que antes usavam um software comercial chamado Minitab, que ele era muito fácil e bom para esse propósito, planejamento de experimentos, planejamento e análise de experimentos. Então, e alguns laboratórios, esse curso era muito voltado para as engenharias. Alguns laboratórios que os alunos participavam tinham o Minitab. Então, alguns gostavam, porque era livre e tal, mas outros preferiam o comercial. Mas eu acho que nos dias de hoje, acho que não só nos dias de hoje, de uns 10 anos para cá, não pode usar um pacote que não seja licenciado adequadamente, né? E aí eu fico bem mais tranquilo em usar o R. E nesse sentido, professor, assim, como que você vê que assim, o R Commander ele dá uma adaptação fácil para quem está acostumado com software comercial, mas mesmo quem não tem nenhuma experiência também ele dá essa função dos menus. Mas como você vê a trajetória de uma pessoa que nunca teve contato com um software estatístico e fala assim, não bem resumir em dicas assim, mas como que você vê assim que pode ser um caminho mais facilitado para essa pessoa? Olha, os colegas que usam RStudio, tá? Que é poderosíssimo. Mas não sei se é por resistência, a gente está acostumado com uma outra forma, né? Eu mesmo sinto um pouco de dificuldade. Poxa, eu vou querer importar um arquivo, como é que eu faço aqui no RStudio? Ele grava a história do que você está fazendo, mas como é que eu vejo isso, tal? Hoje em dia até faço, mas não sei se é por causa do costume, eu me sinto mais à vontade com R Commander, né? E eu acho que para os alunos que vão fazer uma disciplina de estatística, ensinar o RStudio, a não ser que seja alunos que já têm bastante familiaridade com a área de computação, mas ensinar o RStudio corre o risco de você ficar ensinando o pacote e não oferecer o principal da disciplina, que é a metodologia estatística.
Então, por isso, eu acabo focando muito nesse R Commander, porque mesmo que a pessoa não sabe usar, vai clicando ali, vai descobrindo, né? Acho que esse é muito do objetivo que a gente está tendo nessa playlist aqui do R, na pesquisa contábil, é justamente tentar superar um pouco essas dificuldades iniciais que qualquer pesquisador, não só da contabilidade, mas de outras áreas também, tem dificuldade efetivamente de entender a linguagem do R, né? Então, estamos aqui para isso. Hoje eu estava fazendo um trabalho, há pouco, agora à tarde, estava procurando aqui material da linguagem do R para ver como é que eu fazia os loopings, o for, if, then, else, que não lembrava mais, né? Então, não é só dos alunos, é uma dificuldade, a não ser que você trabalhe constantemente nisso, né? Mas quem vai pegar só para fazer a disciplina de estatística, ou mesmo a dissertação, tese, mas vai aprender muito aquele foco daquilo que precisa, né? Então, nesse ponto. Aliás, deixa eu falar uma coisa, uma vantagem do R, né? Eu trabalho muito com regressão hierárquica, também chamado de modelos hierárquicos, ou regressão multinível também. O R tem 2 pacotes que acho que é bem melhor que os pacotes comerciais. O LM64, que é o mais recente, e o NLME, que, aliás, o principal desenvolvedor foi um colega meu do INPA, né? Só que ele passou... Ele era o fera lá da turma, né? Foi trabalhar nos Estados Unidos, foi fazer doutorado e caçaram já ele lá. Não voltou, só volta para participar de alguma conferência aqui, alguma coisa desse tipo. E mais um questionamento, professor. Quais livros o professor recomenda para quem está começando a estudar estatística, está tendo esse primeiro contato, para conhecer um pouco mais dessa disciplina, e até mesmo algum material de R que o professor possa achar interessante? Agora a pergunta, como você comentou, eu tenho 2 livros, mas eu já tenho dúvida se recomendo esses 2 livros, porque eles já foram escritos há muito tempo, tá? Esse que você mostrou das ciências sociais tem mais de 20 anos já, né? É claro, a gente foi mexendo algumas coisinhas, atualizando, mas ele oferece muito pouco de como fazer as coisas com o computador. E hoje eu acho que a linha tem que ser essa. Inclusive, na medida do possível, a gente está reformulando esse livro, né, para ter esse foco, deixar as tabelas estatísticas de lado, tal, como usam um Excel, uma planilha eletrônica livre, como usa o R para fazer, parte do material deixando na internet, né? Inclusive, a gente está... Contato que eu tive com a editora da UFSC, onde foi publicado esse livro, é que há a possibilidade de ter uma versão PDF livre e a versão impressa para quem quer comprar. Mas eu acho que vai demorar uns 2 anos. Eu não tenho acompanhado livros básicos de estatística, né? A gente recebe bastante, mas eu também não tenho, assim, um pouco difícil dizer para o aluno comprar, que hoje em dia parece que livros bons são os catatais enormes, né? Tem muito, você vai dar uma disciplina básica de estatística e vai usar um pouquinho do livro, né? Então, mas são os melhores livros, né? Em geral traduzidos. E hoje em dia, tanto para falar sobre estatística ou para usar o R, usar um Excel, além de livros, tem muitos vídeos explicativos na internet, né?
Até o meu colega de sala, Marcelo Menezes Reis, eu sei que ele gravou vários vídeos de estatística básica para os seus alunos. Ele tem a capacidade de se explicar muito bem. E também gravou alguma coisa do R Commander, para fazer algumas análises básicas, né? Mas tem muitos outros, além desse do Marcelo Menezes Reis, tem muitos outros que a gente encontra ali pela internet. Às vezes tem que tomar um pouco cuidado, né? Que pode ir um material de baixa qualidade. Eu não teria, assim, algum específico para indicar. Quando preciso, vou fazendo busca também. Eu acho que esse aspecto que o professor comentou é interessante, assim, de vincular a estatística com o software que aplica, porque eu acho que fica mais fácil de compreender, né? Porque tu vai realizar a regressão no software e vai identificar os pressupostos que constam no livro e vai fazer os testes já no software também. Eu acho que isso que é interessante do R, né? Porque tem muitas bases de dados dentro do próprio R que utilizam do livro, então tu vai o output que consta no livro você consegue realizar também, né? Eu acho que isso é um aspecto interessante. Né? Isso, bem lembrado. O professor tem bastante experiência assim no trabalho com essa parte de estatística. Talvez comentar um pouco da experiência do professor no INEP. Como que é trabalhar com aquele banco de dados assim no R, se o R tem alguma limitação nesse sentido. Eu vejo o seguinte, hoje em dia você precisa de um software que trabalha com grandes bases de dados, e o R permite isso, né? Quando nesses trabalhos que a gente faz de avaliação educacional de larga escala, são dados, muitas vezes, de milhões de alunos, né? Que o INEP deixa disponível, os microdados, né? E você precisa de um software. O R funciona muito bem para isso. Inclusive, o INEP está disponibilizando. Antes ele disponibilizava como baixar os dados pelo SPSS e SAS. São dois softwares bem comuns na estatística, só que são caríssimos, né, para ter assinatura oficial deles. Mas agora estão voltando tudo para o R. A orientação ali. A principal orientação agora é como baixar os dados usando R. Já tem o script, a sintaxe pronta lá, e isso facilita muito. E aí a gente consegue baixar esses dados e fazer as nossas pesquisas. O trabalho no INEP já faz bastante tempo, alguns anos, que a gente não está tendo mais uma participação efetiva. As próprias condições econômicas, sociais, né? Mas lá eu vejo que era um pessoal muito, muito dedicado, tem um pessoal técnico muito bom lá. Né? E era prazeroso trabalhar. Mas meu trabalho era mais, assim, fazer algum produto relativamente específico. Né? Eu nunca peguei um trabalho grande do INEP. Né? Sempre algum trabalho maior era coordenado por outras pessoas e às vezes me chamavam para participar junto. O professor tem algum comentário para fazer? Tipo? Eu sei que o IBGE também está migrando bastante para o R. Ah, legal, não sabia disso. Sempre é mais econômico, né? Isso é importante. E são dados de pesquisa, não são dados comerciais, não é para atividade comercial, então não teria problema com licença, né? Não lembro mais de nada assim especial. Eu vi aqui que o IBGE tem um pacote mesmo do R que flexibiliza, eu acho, a parte de coleta de dados ali mesmo. Legal. Tem sim. Então, agradecendo ao professor Barbeta por essa aula assim, sobre o assunto. E agora, para ter um final descontraído,
que é característico. E queria que o professor comentasse um livro sem ser um livro de estatística, uma banda, conjunto musical, ou uma própria música, um filme, uma série, algo nesse sentido, assim, que o professor gosta, assim, para desmistificar, assim. Parece que o professor vai ficar o dia inteiro mexendo no R, ou vai ficar o dia inteiro corrigindo prova, mas o professor também gosta de ver um bom filme, escutar uma boa música. Tá? Professor Barbeta, que para além do R da estatística. Olha, livros eu não posso dizer muito, não, que realmente faz bastante tempo que eu não pego um livro não técnico para ler. Né? Músicas foram tendo fases, né? Quando eu era adolescente, um pouco mais que isso, era a onda de música americana. E tinha o rock pauleira, que eu nunca gostei, e aquela música mais suave, que eu ouço, essa eu gosto, inclusive, costumo às vezes deixar a rádio Antena 1 para ouvir as músicas. Depois, ao passar do tempo, acho que fase dos 20 e tantos anos, a questão da luta pela democratização do país, né? Comecei a admirar muito os trabalhos de Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Toquinho e outros, né? A Bossa Nova, em geral. E hoje em dia, eu ouço o que parece. Só não gosto de ouvir quando eu estou querendo dormir, algum vizinho está tocando aquela música pauleira. Aí eu não gosto. Principalmente madrugada. Bom, professor, doutor Pedro Alberto Barbeta, nós agradecemos imensamente a sua participação aqui na nossa conversa, aqui no canal do PPGC da UFSC. Agradecemos todas as suas contribuições para o desenvolvimento e para o incentivo das pessoas a utilizarem o R. Muito obrigado. Eu que agradeço aos colegas aí. E é uma satisfação saber que a turma está... Porque tempos atrás o pessoal tinha pavor de estatística, né? E tem uma turma aí animado, já sabe o R muito mais do que eu, e está fazendo toda essa divulgação. Muito obrigado, agradeço de coração vocês. É uma honra tê-lo aqui conosco.